Batman vs Homem-Aranha é uma luta icônica, mas hoje vamos mudar um pouco as coisas. Tire o Homem-Aranha das ruas de Nova York e jogue-o nos becos cheios de crime de Gotham. Como o escalador de paredes se sairia contra os vilões do Batman? Coringa, Bunny, Era Venenosa e outros. Será que o Homem-Aranha se sairia bem? Bem, hoje é isso que vamos descobrir. O bom e velho Pedro Parker. Assim como com força, rapaz, ele consegue facilmente arremessar carros e caminhões, até levantar vagões de metrô acima da cabeça, ou até mesmo jatos particulares. Poxa, Pedro consegue levantar um daqueles guindastes enormes de construção, ou até basicamente ajudar a sustentar e levantar prédios sozinho. E cara, a Aranha pode usar toda essa força e dar um soco daqueles. Ele já conseguiu lutar contra alguns dos seus vilões mais difíceis, Venom, Rinoceronte, Electro, e socar eles atravessando prédios. Isso é algo normal para ele. Por um lado, Peter pode nocautear um cara só com um dedo, e por outro lado, ele pode realmente ferir o Hulk. Sem dúvida, o Homem-Aranha é absurdamente forte, ele também é incrivelmente resistente. O Homem-Aranha já levou socos do Fanático, Hulk, Apocalipse, Hércules e Gladiador e ficou de boa. O Homem-Aranha realmente descansa deixando pessoas normais socarem ele. É assim que ele é resistente. Ele já aguentou um raio do Thor mais de 100.000 volts de eletricidade e ficou de boa. Ele já aguentou granadas a queima-roupa, suportou explosões e ataques repetidos de diferentes armaduras do Homem de Ferro. O Aranha já sobreviveu até um míssil Scud explodindo sobre ele. Ele se recuperou rapidamente de golpes nos nervos e do punho de ferro. O Homem-Aranha também é praticamente imune a qualquer toxina ou ataque químico porque o corpo dele consegue filtrar tudo instantaneamente. O corpo dele já suportou toxinas capazes de destruir uma cidade. E por fim, o Homem-Aranha é realmente um dos personagens mais rápidos e ágeis de todos os quadrinhos. Ele consegue se mover mais rápido do que os olhos podem ver e aparece como um borrão até mesmo para lutadores bem treinados. Ele atravessa quilômetros em segundos e vai além de apenas desviar de balas. Esse tipo de coisa é fácil demais para o Homem-Aranha neste ponto. Ele realmente desvia de raios e de rajadas de energia, até mesmo de rajadas de energia que supostamente são mais rápidas que a própria luz. E tudo isso faz com que o Homem-Aranha consiga rotineiramente atacar a maioria dos oponentes antes que eles possam reagir. Mesmo contra caras como o Pantera Negra, o Demolidor ou outros mestres das artes marciais, mesmo que eles sejam mais habilidosos que o Peter, o Homem-Aranha é tão mais rápido que vai acertar seus golpes de qualquer jeito. O Homem-Aranha também é o contra-ataque perfeito para praticamente qualquer coisa que apareça no caminho dele, o sentido aranha. O Homem-Aranha prevê os movimentos do oponente porque o sentido aranha o alerta. E o sentido aranha não é só um sistema de alerta avisando quando ele está prestes a ser atingido, mas também funciona basicamente como um radar, dando a ele total consciência de tudo ao seu redor. Também é preciso considerar os lançadores de teia do Homem-Aranha. Eles já conseguiram prender até mesmo o Homem de Ferro, Hércules e outros deuses. Além disso, a teia do Homem-Aranha é praticamente a prova de fogo, a prova de ácido e quase impossível de cortar. E Peter também não é um mau lutador. Na verdade, o Homem-Aranha trabalhou com o maior especialista em artes marciais da Marvel, Shang-Chi, para desenvolver seu próprio estilo de luta pessoal chamado O Caminho da Aranha, criado para aprimorar seus poderes de aranha e dar a Peter um certo nível de habilidade em combate. Agora, se começarmos com o Pinguim, bem, acho que todos sabemos que o Homem-Aranha acabaria com ele facilmente. No máximo, para Oswald Cobblepot, o melhor que se pode dizer dele é que ele é apenas uma versão mais fraca e inferior do Rei do Crime. E tipo, uma versão muito mais fraca do Rei do Crime. Bem, o Homem-Aranha já está acostumado a lutar contra gangsters desse tipo. Ele colocaria o Pinguim em seu lugar sem esforço. Agora, o Charada obviamente não representa nenhum tipo de ameaça física para o Homem-Aranha. E sinceramente, também não representa tanta ameaça mental ou intelectual para ele. Claro, você pode argumentar que o intelecto do Peter é mais baseado em ciência, enquanto o Charada atua mais no mundo da resolução de problemas de detetive. Ainda assim, o Homem-Aranha é um dos mais inteligentes da Marvel, certamente entre os 10 melhores. Entre isso e seu poder físico insano, bem, eu não acho que o Charada vai representar mais ameaça para ele do que representa para o Batman.
Agora esse aqui é realmente bem interessante, porque obviamente o Coringa não é uma ameaça física para o Homem-Aranha. Ele mal se é uma ameaça física para o Batman. Mas o lance do Coringa é entrar na mente da pessoa e ser completamente insano e puro mal. O problema é que, bem, isso não é realmente nada que o Homem-Aranha já não tenha enfrentado antes. Tipo, é só olhar para alguém como o Duende Verde, ou especialmente o Carnificina. Eu não vejo o Coringa causando mais danos à psique do Homem-Aranha do que o Duende Verde causou ao longo dos anos. E o Peter ainda conseguiu derrotar o Osborn todas as vezes. E por mais que a gente queira dizer que o Homem-Aranha ficaria apavorado com o Coringa, também tem o fato de que o Coringa simplesmente não conseguiria acompanhar um herói que é mais engraçado do que ele. Todas as piadas do Homem-Aranha iriam imediatamente desestabilizar o Coringa e mexer com a cabeça dele. Sim, o Homem-Aranha vence essa com facilidade, porque se você olhar para o Espantalho, bem, o Mistério é de muitas formas praticamente o mesmo vilão. Pode-se dizer que é uma versão melhor do Espantalho no quesito ilusões. Embora o Espantalho tenha seu gás do medo para criar ilusões para ele. Mas ainda assim não é nada que o Homem-Aranha já não tenha enfrentado antes. Ele já enfrentou muitas ilusões ao longo dos anos, e o gás do Espantalho não seria diferente. O Morcego Humano pode ser uma ameaça física para o Batman, mas o Homem-Aranha não vai ter absolutamente nenhum problema em derrotá-lo. O Homem-Aranha é mais forte, mais rápido, mais resistente, suas teias com certeza conseguem prender o Morcego Humano. E o Pedro já tem muita experiência lutando contra vilões voadores por causa dos confrontos com o Abutre. Vitória fácil. Agora o Crocodilo ele pode ser extremamente inconsistente às vezes, então o nível de poder dele pode definitivamente variar. Mas em geral o Crocodilo é consideravelmente mais fraco do que o Lagarto. O Lagarto é mais forte, mais rápido, mais resistente, tem um fator de cura melhor, e é esse cara que o Homem-Aranha é forçado a enfrentar. Enfrentar o Crocodilo seria como lutar contra o Lagarto no modo fácil. Não tem como o Homem-Aranha perder essa luta. Enfrentando o Sr. Frio, na verdade, mais do que qualquer coisa, o Homem-Aranha sentiria pena dele na situação e faria de tudo para tentar ajudá-lo a encontrar uma cura para a esposa dele. Na verdade, é assim que um herói como o Homem-Aranha venceria um vilão como o Sr. Frio. Mas em uma luta de verdade, bom, o Homem-Aranha ainda venceria ele. Ele é rápido o suficiente para desviar de qualquer rajada de gelo que o Sr. Frio lançar e com certeza forte o bastante para simplesmente socar e atravessar a armadura do Sr. Frio. Cara de Barro poderia ter sido um vilão difícil para o Homem-Aranha se ele já não tivesse sua própria versão do Cara de Barro e do Homem-Areia. E sinceramente, em muitos aspectos, o Homem-Areia é o melhor dos dois e é o vilão mais poderoso. Poxa, se o Homem-Areia usasse seus poderes ao máximo, ele seria um vilão realmente poderoso. E esse é o cara que o Homem-Aranha é constantemente forçado a enfrentar. É basicamente igual à discussão sobre o Crocodilo Assassino e o Lagarto. Lutar contra o Cara de Barro é como lutar contra uma versão mais fraca do Homem-Areia, embora sem uma fraqueza tão clara quanto a água. De qualquer forma, o Homem-Aranha é mais do que capaz de lidar com algo assim. Bunny é um lutador melhor e mais habilidoso do que o Homem-Aranha. Ele é um cara que consegue enfrentar o Batman e a família Morcego de igual para igual. Ele provavelmente é forte e resistente o suficiente para realmente ser uma ameaça física para o Homem-Aranha. Vamos ser sinceros, Peter é mais do que capaz de derrotar o Bane, e ele faria isso praticamente todas as vezes. O Homem-Aranha ainda é mais forte, ainda é mais resistente, e ele é muito mais rápido e ágil do que o Bunny jamais foi. Ele também já enfrentou ameaças muito mais poderosas do que o Bane de forma consistente, como o Venom, o Rhino, etc. Então, o Bunny ser apenas um lutador mais habilidoso não vai ser suficiente para virar o jogo a favor dele de verdade. Deixa eu dizer uma coisa, a Era Venenosa com certeza poderia derrotar o Homem-Aranha se ela decidisse usar seus poderes ao máximo. Isso definitivamente é algo que poderia acontecer. E eu tô falando do potencial máximo, onde ela está conectada ao verde e poderia simplesmente transformar o Homem-Aranha em uma árvore.
Mas realisticamente, embora o Homem-Aranha tenha tanta chance quanto ela de vencê-la em uma luta, ela vai ter muita dificuldade em realmente acertá-lo com qualquer uma de suas vinhas e plantas. Os feromônios dela talvez funcionassem, mas é tão provável quanto o Homem-Aranha improvisar uma máscara de gás com suas teias. E no fim das contas ela ainda é humana. O Homem-Aranha só precisa acertar um golpe aqui. Ele tem velocidade e agilidade para superar todas as defesas da Era Venenosa e fazer isso. Provavelmente o vilão do Batman que daria mais trabalho para o Homem-Aranha seria o Exterminador. Considerando que o Exterminador é basicamente se você pegar o poder físico de um Capitão América, combinar com as habilidades de luta do Batman e ainda adicionar um monte de armas letais e a capacidade de usá-las. Isso já é suficiente para derrotar até alguém tão poderoso quanto o Homem-Aranha, se ele não levar a luta a sério. Afinal, ele já enfrentou dificuldades contra super soldados como Capitão América ou Pantera Negra antes. Mas se o Homem-Aranha realmente estiver tentando derrotar o Exterminador, bem, então Slade não vai conseguir acertar muitos golpes. O Homem-Aranha já mostrou que consegue desviar casualmente até mesmo de lutadores de elite. Com um histórico de derrotar pessoas como Kraven e Treinador, realmente não vejo problema em dizer que ele pode derrotar o Exterminador também. No fim das contas, o Homem-Aranha lutando nas ruas de Gotham City seria sinceramente uma boa pausa para o Peter. Porque no fim das contas, a maioria dos vilões do Batman são apenas humanos tentando quebrar o Batman mentalmente. Enquanto muitos dos vilões do Homem-Aranha são super-humanos que estão tentando quebrar o Homem-Aranha mentalmente. E considerando que o Homem-Aranha é habilidoso e poderoso o suficiente para forçar seus próprios vilões a se unirem constantemente só para ter uma chance de derrotá-lo, bem, eu não acho que os vilões do Batman vão ter mais sorte. O Homem-Aranha vence aqui,